Eu já vou pedir, abra a sua Bíblia no livro que você sabe muito bem que nós estamos estudando, Colossenses, que é o nosso livro tema dessa série de mensagens, da série Supremacia de Jesus, Supremacia do nosso Jesus Cristo, Supremacia do Filho de Deus, Supremacia daquele que é o Supremo na criação, o Supremo da Igreja, como nós vamos falar agora. Então nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens sobre a supremacia de Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos passar pelo livro inteiro de Colossenses. Ainda estamos no capítulo 1. O pastor Fernando já fez o desafio e eu repito o desafio. Leiam o livro inteiro de Colossenses. Nós vamos estar com essa série aí nos próximos 2 meses, agora setembro e outubro também, né? Um mês e pouquinho. Então, aproveite para ler o livro inteiro de Colossenses, para se familiarizar, decorar versículos, e você vai aprender muito mais sobre Jesus nele. E a gente está falando sobre a supremacia de Jesus. No capítulo 1, hoje nós vamos tratar dos versículos, a partir do versículo 18 até o versículo 23, conhecendo um pouquinho mais sobre o Supremo da Igreja. Você já pensou em por que a igreja existe? Por que a igreja está aqui? Por que não simplesmente a gente se converter e num estalar de dedos ser arrebatados e irmos morar na glória com o Pai? A igreja tem várias funções aqui na igreja, aqui na terra. Dentre essas funções que a igreja tem, uma delas, e talvez uma das principais, seja anunciar o amor de Jesus, anunciar que Cristo morreu por esses perdidos, pelos pecadores. E Paulo está conversando com a igreja aqui, ele está ensinando a igreja. Não dá pra gente falar que é uma conversa, porque a gente só tem a carta de ida, né, de Paulo, mas Paulo está aqui falando com a igreja de Colossenses. Olha, esse Jesus que eu preguei, esse Jesus que eu anunciei para vocês, está sendo denegrido por falsos ensinos. Prestem atenção no que eu ensinei a vocês, e agora eu vou falar para vocês o que esses falsos ensinos estão tentando tirar da vida de vocês, tirar do cristianismo. Porque o inimigo, através de falsos profetas, falsos mestres, estava tentando corromper o ensino que aquela igreja havia recebido de Paulo, fazendo com que o evangelho fosse anunciado de uma maneira errada. Isso estava prejudicando a expansão do evangelho. E Paulo escreve então essa carta para a igreja de Colossenses. E esse trecho que nós vamos ler é um trecho interessante, porque a partir do versículo 15, que o pastor Fernando já pregou semana passada, Paulo está se usando de um hino daquela época, de estrofes, de versos de um hino, que vão falar sobre a supremacia de Jesus. E dentro desse hino ele faz as observações dele e ele usa o hino como base para comparar o verdadeiro evangelho com o falso evangelho que estava sendo espalhado na igreja de Colossenses. Leia comigo a partir do versículo 18 de Colossenses, capítulo 1. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. O que Paulo está falando aqui é que Jesus, ele é supremo sobre a igreja e sobre os que ressuscitam dos mortos. Paulo está falando da ressurreição dos mortos através da conversão e a ressurreição que os mortos em Cristo teriam no dia da glória de Jesus, no dia do Senhor. Paulo está dizendo assim, olha, os mortos vão ressuscitar, sim, e Jesus é o primogênito ou o supremo. Como o pastor Fernando já ensinou pra gente nas outras mensagens, aqui a palavra supremo, em algumas outras versões, é trocada pela palavra primogênito. Nós vimos que Paulo diz que Jesus é o primogênito ou o supremo da criação. Não é porque ele foi criado primeiro do que todos, porque Jesus não foi criado, ele sempre existiu. Paulo diz isso porque Jesus tem os direitos de primogenitura, ou seja, ele tem toda a autoridade, como um filho primogênito teria sobre os irmãos, ele tem todos os direitos de herança, como um filho primogênito teria em vantagem aos demais irmãos. E o que Paulo diz aqui é que Jesus é o primogênito ou o supremo dos que ressuscitam dos mortos. Então, Jesus tem toda a supremacia sobre todos aqueles que creem no nome dele e que um dia vão ressuscitar dos mortos. Afinal,
Ele mesmo deu esse exemplo. Ele mesmo morreu e ressuscitou dos mortos para nos dar essa esperança, para que nós pudéssemos ter a certeza. E a palavra de Deus diz que Deus deu para Jesus como um lindo presente, deu para Jesus a noiva, a sua igreja, para que ela fosse a noiva de Cristo. Então, esse presente que Jesus recebe de Deus, a igreja, está aqui e vai sim ressuscitar dos mortos. E a Bíblia, e Paulo diz aqui, olha, Jesus é o cabeça. Ele está acima de qualquer decisão que a igreja tome. Ele está acima de qualquer vontade dentro da igreja. Jesus está acima de tudo e de todos na igreja. Porque a igreja é o corpo dele. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. É o que Paulo está dizendo aqui. E esses que vão ressuscitar dos mortos, ele é supremo sobre esses também. E olha como ele continua no versículo 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Paulo está dizendo aqui que através do sacrifício de Jesus, através do sangue derramado, tudo aquilo que foi corrompido, ou tudo aquilo que foi denegrido pelo pecado, que entrou na humanidade com o pecado de Adão e de Eva. Tudo isso foi reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. E tudo isso foi feito por Ele. Nós já vimos que Jesus é o supremo da criação. Em João, capítulo 1, versículo 1, nós vimos que João fala que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João deixa bem claro que a palavra, o verbo, estava com Deus o tempo todo. Jesus nunca foi criado. Jesus nunca foi colocado numa posição de criatura de Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus, uma das pessoas da Trindade divina. Jesus estava lá no começo. E Jesus, como o supremo da criação, tudo foi criado por Ele e para Ele. Mas num determinado momento o pecado entra na humanidade e tudo aquilo de lindo, belo e perfeito que Deus fez, a partir dali, está corrompido pelo pecado. Não havia mais a bondade, a beleza em todas as coisas, como nós vemos Deus falando em Gênesis, que Deus criou e no final viu que tudo isso era bom. Essa bondade, essa beleza e até a própria imagem que nós somos de Deus foi deturpada pela entrada do pecado na humanidade. Nada nunca deixou de pertencer a Deus, nada nunca deixou de pertencer a Jesus, mas o pecado fez com que todas essas coisas se tornassem impuras, fossem afastadas da presença de Deus, inclusive eu e você. Mas o que Paulo está dizendo aqui com a letra desse hino, com as estrofes desse hino, é que através do sangue de Jesus, do sangue derramado, tudo foi reconciliado. E isso não foi por acidente, não foi sem querer. Isso tudo foi pela vontade do Pai. E olha como é lindo, meu amado, esse trecho, esse texto, porque ele deixa uma coisa clara para nós. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus já sabia que o pecado ia acontecer, que o primeiro pecado ia acontecer e trazer o pecado para a humanidade. E a própria vontade de Deus foi que o seu filho fosse morto e o sangue dele derramado, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele, que toda a criação pudesse ser reconciliada, que todas as coisas pudessem ser reconciliadas com Jesus através do derramamento do sangue dele. Paulo termina aqui as estrofes desse hino, termina no versículo 20, dizendo que todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, foram reconciliadas com Ele. E isso era um dos ensinamentos errados que os falsos profetas estavam ensinando lá em Colossenses. Paulo fala sobre os principados, sobre as potestades. Paulo deixa claro, olha, tudo, tanto no céu quanto na terra, pertence a Jesus. Ele é dono de todas as coisas aqui na terra, Ele é dono de todas as coisas no céu. Os seres viventes que nós vemos, que nós temos o privilégio de ver na visão de João em Apocalipse, os seres viventes, os anciões, tudo que já está no céu, toda a milícia de anjos que está no céu, tudo isso
pertence a Jesus. Tudo isso é por Ele, por meio dele e para Ele. Jesus é supremo sobre toda a criação e não seria diferente sobre a igreja. A gente ouve muito falar que Jesus é o cabeça da igreja, mas como cabeça, a palavra final sobre tudo o que a gente vê, tudo o que a gente faz, tudo o que a gente pensa sobre igreja, deveria ser sempre dele. Mas infelizmente, não é isso que acontece às vezes na nossa vida. Quantas vezes nós olhamos para um irmão nosso que é criação de Deus, que é imagem e semelhança de Deus, que comete os erros dele, que comete os pecados dele, e no nosso coração a gente já julga o nosso irmão por aquilo que ele está fazendo de errado, seja no ministério dele, seja na vida particular dele. Quantas vezes a gente olha para um irmão e esquece que Jesus é o cabeça sobre mim e sobre esse outro irmão também. Quantas vezes a gente para criticar um pastor, e eu não estou dizendo só do nosso pastor Fernando, do pastor Alexandre. Quantas vezes a gente para criticar um pastor, qualquer pastor, e a gente esquece que não cabe a nós julgar ninguém. Porque o cabeça daquela igreja é Cristo. A igreja pertence a Ele, é o corpo dele. O que cabe a nós então? Ficar calado, deixar que injustiças aconteçam, deixar que coisas erradas aconteçam na igreja como um todo? E eu quero abrir um parênteses que era para eu ter falado antes e eu acabei esquecendo. Quero abrir um parênteses. Procura lá no nosso canal do YouTube a série de lições da EBD que o pastor Alexandre deu falando sobre a igreja. Eu não lembro agora qual é a aula, se eu não me engano, acho que foi a segunda aula. Ele está aqui, se ele lembrar, ele vai me fazer um sinal dali para eu falar para você, mas uma das primeiras aulas fala sobre a igreja universal e a igreja local. E você vai entender que a igreja que Paulo fala aqui é uma igreja muito maior do que a família Nova Jerusalém. Ele está falando sobre toda a igreja universal. E você vai conhecer que tipo de igreja universal é essa. Não é aquela que usa a nomenclatura igreja universal, mas Paulo está falando de todos os crentes em Cristo. Paulo está falando desde o primeiro crente em Cristo que fez parte da igreja até o último que ainda nem nasceu. Paulo está falando que Jesus é supremo sobre a igreja e a igreja é o corpo de Cristo. E como supremo, como cabeça da igreja, Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem sempre a palavra final. Então nós, como membros da igreja, como membros desse corpo, quando a gente vê algo de errado acontecendo, quando a gente vê algo que desagrada ao nosso coração, não tem problema você comentar isso, não tem problema você muitas vezes mostrar a sua indignação. Mas antes de tudo, você precisa entrar na presença do Supremo, na presença do cabeça da igreja e dizer: Senhor, olha o que estão fazendo com a sua igreja, olha o que estão fazendo com a tua noiva. Muda o coração daquele meu irmão, muda a vida dele, ou muda o meu coração, para que eu entenda o que está acontecendo, para que eu entenda o que precisa acontecer. A gente tem muitos casos, e conhece muitos casos, de igrejas que são praticamente governadas por pessoas ou por famílias. Igrejas onde a última palavra, a última decisão não é a Bíblia e não é Cristo, mas sim a vontade do irmão que dá o maior dízimo. Igrejas onde uma família fundadora ou uma família que tem um poder maior aquisitivo toma as decisões, até mesmo pelo próprio Cristo. A gente sabe que a nossa igreja não se limita à igreja local. Não se limita a um templo de 4 paredes, não se limita só às pessoas que nós podemos ver e conviver aqui na igreja. A nossa igreja é muito maior. E Cristo é o cabeça sobre tudo e sobre todos. Então, como o pastor Alexandre pregou na mensagem dele, e no começo do capítulo 1 de Colossenses, nós precisamos sim orar pela nossa igreja. A oração tem um grande poder, assim como o evangelho também. A oração deve ser presente na nossa igreja, porque a oração é você como igreja se relacionando com o cabeça da igreja. É você como igreja colocando diante do cabeça da igreja aquilo que tem acontecido no corpo dele. É você como membro dizendo à cabeça: estou com dor, estou sofrendo, estou alegre, estou feliz.
A gente vê Paulo tratando sobre a igreja, falando da igreja como um corpo em vários locais da Bíblia, falando sobre dons, falando sobre os membros do corpo. E eu quero convidar você a ir comigo em um desses textos que fala um pouquinho sobre como a igreja funciona. E a gente não tem como falar de igreja sem falar de Efésios capítulo 4, porque é ali em Efésios 4 que Paulo vai dar várias orientações, várias maneiras de se agir como igreja, inclusive com a diversidade de dons, a diversidade dos membros, a diversidade de personalidades que os membros têm. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e leia comigo os versículos 4 e 5, que dizem assim: Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Aliás, e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Esse é o cabeça da igreja. É essa a igreja que pertence a ele. A igreja que vive um só Espírito, um só batismo, que vive uma só fé, é a igreja que vive, uma igreja cheia de pessoas que vivem por uma esperança. É isso que Paulo fala. É dessa igreja que Paulo está falando. Olha, igreja, presta atenção. Jesus é o cabeça. Jesus é o supremo da igreja. Toda a supremacia da igreja está sobre os ombros de Jesus. E não tem como a gente negar isso. Não tem como a gente tentar fazer diferente. Mas às vezes a gente tenta. Às vezes a gente esquece que Jesus é o supremo da igreja. E Paulo, quando termina esse hino, ou essa estrofe do hino, alguns teólogos estudiosos acreditam que esse não seja o hino todo, que tenha mais, mas ele se usa de algumas estrofes, como ele fez em Filipenses, que o pastor Fernando falou hoje de manhã, já na mensagem dele, como ele fez em Filipenses, com um texto muito conhecido da doxologia, que fala sobre Jesus. Ele também se usou de um cântico ali, usou de um hino daquela época. E Paulo termina essas estrofes do hino e complementa com a continuação da ideia dele na carta, dizendo no versículo 21 de Colossenses capítulo 1. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Paulo está deixando claro, olha, sabe, todas essas coisas que foram reconciliadas com Cristo através do sacrifício, através da morte do Filho, isso inclui você e eu. Nós estamos incluídos nessa lista. Paulo está dizendo, olha, vocês fazem parte dessa lista de todas as coisas que foram reconciliadas com Cristo através da morte, através do sangue de Jesus. E tudo isso foi por presciência de Deus. Deus permitiu isso. Nós somos reconciliados com o Pai através do sacrifício de Jesus, através do sangue derramado. E, como Paulo diz, isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, mas agora conhecem o Evangelho. Agora foram reconciliados e aceitaram Cristo como seu Salvador, e agora você está perto de Deus, você está próximo do Pai. Essa é a igreja é formada por pessoas que são pecadoras, que são fracas, que são falhas, mas que se reconciliaram com Deus através do sacrifício de Jesus. E por causa desse sacrifício, aceitam, entendem a soberania dele sobre as suas vidas e lhe obedecem com amor, porque sabem que acreditar em Cristo e confiar no seu sacrifício inclui também confiar na esperança de que um dia ele vai voltar.
Paulo diz que a igreja deve viver a esperança que o Evangelho nos anuncia, porque afinal o Evangelho nos ensina que nós, como pecadores, como fracos, como falhos, fomos afastados de Deus e herdaríamos como pecadores a morte. Mas Jesus nos reconcilia com Deus através do sacrifício dele, nos dando a vida eterna. E ele promete: eu vou ao Pai preparar para vocês um lugar e vou voltar para buscá-los. Eu posso ouvir um amém, meu querido? Posso ouvir um aleluia aí da sua casa? Porque essa é a promessa do cabeça da igreja. Olha, eu não esqueci vocês. Prestem atenção. Vocês viviam longe de mim, mas agora, porque eu morri, eu estou perto de vocês. Vocês foram reconciliados comigo. Então, a partir de agora, vocês são meus. A igreja se tornou a noiva de Cristo. A partir de agora nós pertencemos a Cristo e o noivo não vai abandonar a noiva. O noivo não vai deixar a sua noiva ao léu, abandonada num mundo cruel e corrupto. Não. O Supremo, o cabeça da igreja, ele vai se lembrar sempre da sua noiva e vai cuidar sempre da sua noiva, da sua igreja. Ele vai cuidar sempre do seu corpo e dos membros do seu corpo. Meu querido, nós precisamos sempre nos lembrar de que Cristo é o cabeça da igreja, de que Cristo é o supremo sobre a igreja e que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja é uma extensão de Cristo aqui na terra, que a igreja está aqui para mostrar que Cristo vive, ele veio ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou e hoje está vivo. É para isso que a igreja está aqui, foi por isso que Jesus morreu em corpo físico, como Paulo diz aqui, mas deixou o corpo espiritual dele aqui vivendo. A igreja, você faz parte desse corpo. Você faz parte do corpo que sofreu, do corpo que sofre, do corpo que padeceu. Você faz parte do corpo de Cristo. E eu gosto sempre de lembrar que o mais lindo na celebração da ceia é ouvir a hora que Paulo diz, a hora que o pastor diz que Paulo lembra que Jesus disse na celebração da ceia: façam isso, ou aliás, Paulo diz: façam isso até que ele venha. E Jesus promete: eu não beberei mais do fruto da vide até que estarei com vocês novamente, até estar com vocês de novo. Então há uma promessa, meu querido, para a minha vida e para a sua vida. Perceba que tanto lá no versículo de Efésios 4 que nós lemos, como aqui em Colossenses, no versículo 23, Paulo deixa claro, no versículo 23, a parte B dele, diz assim: não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. Nós vemos no começo de Colossenses que o poder do Evangelho, o poder dessas boas novas. E Paulo está dizendo aqui, olha, não se afasta da esperança que você recebeu através desse Evangelho, através dessas boas novas. Meu querido, a igreja não é e nunca foi um lugar para pessoas perfeitas, para pessoas santas, para pessoas puras. A igreja é e sempre foi um lugar para pessoas doentes, para pessoas feridas, para pessoas emocionalmente abaladas, pessoas sem esperança chegarem aqui e saírem diferente de como elas entraram. Quantas vezes a gente ouve alguém falar assim: eu estou cansado demais, e aí não só falando do cansaço físico, mas eu estou cansado demais da religião, estou cansado do evangelho, estou cansado de ouvir falar sobre Jesus, por isso eu não vou mais na igreja. Como isso está errado? Porque a igreja é um lugar para pessoas cansadas. A igreja é um lugar para pessoas que vivem em trevas. A igreja é um lugar para pessoas doentes. A igreja é um lugar para pessoas pecadoras, que vêm aqui cansados, nas trevas, em pecado, pessoas que vêm aqui doentes, mas saem daqui com a esperança renovada, porque Jesus é a nossa esperança, porque Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é a esperança da igreja, e é essa esperança que nós temos que anunciar, meus amados, porque aí fora, nesse mundão, as pessoas estão sem esperança, por causa da morte de um ente querido, por causa do luto, por causa de uma doença, por causa do medo, por causa da depressão, por causa da escuridão que habita na vida delas, por causa de problemas financeiros, por causa de problemas no trabalho, por causa de um relacionamento que se desfaz, por causa de um casamento que está em ruínas, por causa de um filho que está nas drogas, por causa de um irmão, de um parente que está no estado terminal com câncer, por causa de muitos problemas. O mundo está perdendo a esperança. O mundo precisa de um caminho.
O mundo precisa de uma verdade. O mundo precisa de pão. O mundo precisa de luz. O mundo precisa de água. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão do céu. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de esperança. E a igreja está aqui. A igreja é um local de pessoas que têm essa esperança e precisa anunciar essa esperança, precisa mostrar ao mundo essa esperança que vive, está enraigada nas raízes dessa igreja, porque a igreja só pode existir porque as pessoas que estão aqui têm esperança de que tudo isso aqui é passageiro, de que um dia vai melhorar, de que um dia tudo vai mudar. Não aqui nessa vida. A gente não tem esperança de que as coisas melhorem aqui. Pelo contrário, se a gente for ler as palavras desse livro, a palavra de Deus contida aqui, nós vamos sim ter a esperança de que tudo ainda vai piorar, de que não há esperança para que o mundo se torne um lugar melhor, mas sim que o mundo piore a cada vez mais, até que o caldo entorne. E quando o caldo entornar das taças, a igreja não vai estar mais aqui. Aí a nossa esperança nos diz que a igreja estará com o Pai, estará com o seu noivo. E eu quero terminar essa palavra, terminar essa mensagem, pedindo para você usar a sua imaginação e tentar enxergar esse quadro comigo. Tentar ver comigo como vai se formar esse momento tão lindo e maravilhoso da igreja. Aonde o corpo se reencontra com a cabeça. Aonde os membros se reúnem e se reencontram, formando um corpo completo para se reunirem ao cabeça, ao Supremo da igreja. Nós sabemos sim que as coisas ainda tendem a piorar muito nesse nosso mundo. As taças, os cálices, os selos, as trombetas estão lá em Apocalipse para nos mostrar que a coisa ainda vai piorar muito. Mas nós temos uma esperança. Nós temos a esperança que Pedro nos pede para dizer qual é a razão dessa esperança. E nós temos que saber dizer que a nossa esperança está em Jesus, o Supremo, o nosso Cristo, que um dia vai voltar e vai nos levar ao céu. Porque esse dia está previsto, está programado. O Pai sabe muito bem quando é esse dia. Um dia em que toda a igreja, todo o corpo será reunido ao som da trombeta e subirão aos céus, arrebatados desse mundo, desaparecendo daqui, para se encontrarem no grande casamento da noiva e com o noivo. Agora, imagina isso na sua mente. Um lindo casamento. Quanto tempo faz que a gente não pode ver e participar de um casamento nos moldes e no estilo clássico que a gente gosta tanto? Aonde você vê aquela igreja, aquele sítio, uma praia cheia, lotada de pessoas aglomeradas, porque todos que estão ali estão felizes em ver que a noiva vai finalmente se encontrar com o noivo. Imagina só esse casamento no céu. A igreja, ou os céus, cheio, lotado, dos dois lados. Você tem os seres viventes, você tem os anciões, você tem toda a milícia de anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos ali ansiosos, esperando para ver o encontro da noiva com o noivo. A linda e majestosa música toca, enchendo todo o ar, os ouvidos e os corações de cada um que está ali assistindo aquele casamento lindo acontecer. De repente, as portas se abrem e, vinda diretamente da terra, sobe a noiva. Não igual estava aqui na terra, não uma noiva maculada, ferida, suja, danificada pelo pecado, mas a noiva com seu lindo, belo e esvoaçante vestido branco, dizendo que agora é imaculada, agora está limpa, foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Não há mais choro, não há mais dor. As lágrimas que correm no rosto dessa noiva são lágrimas de alegria, porque agora ela vai se reencontrar com o noivo que ela tanto esperou. A igreja agora está indo ao encontro do Supremo, ao encontro do cabeça, daquele que ela tanto ansiava encontrar. E enquanto a música cresce, todos os convidados se levantam e olham para aquela linda noiva que entra pelo corredor, deslumbrante, feliz, se aproximando do noivo. A cada passo, um acorde, a cada passo, a música vai crescendo, até que ela finalmente chega próxima do noivo.
Então, ela vê o noivo diante dela, estendendo a mão para recebê-la. O noivo que estava lá, esperando para encontrá-la. O noivo que foi ao encontro da noiva, estende a mão para recebê-la. E quando a noiva finalmente vai estender a sua mão para tocar no noivo, ela vê que a mão do noivo está ferida. A mão do noivo foi transpassada. E aquela ferida, aquela cicatriz, quando a igreja olha para ela, se lembra de que aquilo aconteceu para que ela estivesse lá. E o noivo olha para a noiva, abre um lindo sorriso com os olhos, como quem diz para ela, essa cicatriz foi para que isso acontecesse. Foi para isso que eu sofri. Foi para isso que eu morri por você. Foi para isso que eu fui castigado. Foi para isso que eu fui transpassado. Foi para isso que eu fui moído, que eu fui colocado no madeiro. Para que esse momento aconteça. Para que você estivesse aqui comigo agora. E o noivo toma a noiva pelas mãos. E todo o céu celebra. Todos os seres viventes, os anjos, as criaturas do céu celebram porque a noiva finalmente encontrou um noivo. Não há mais choro, não há mais dor, não há mais fome, não há mais medo, porque agora a noiva está com o noivo e o noivo vai cuidar dela definitivamente. E depois de 7 anos ou 7 dias, a gente não sabe exatamente como o tempo vai correr lá em cima, mas aqui embaixo, depois de passarem 7 anos, de bodas, de festa, de comemoração, de alegria. Então, o noivo volta para reencontrar todas essas coisas que Paulo falou. E junto com o noivo, vem a noiva. Vem a igreja descendo dos céus, junto com o Supremo de toda a igreja. Esse é o nosso Jesus. Esse é a razão da nossa esperança. Esse é o nosso noivo, que morreu para todos aqueles que não tinham esperança, para que eles pudessem ter esperança e um dia se reunirem e poderem ser chamados o corpo dele. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que nos ama e que hoje está dizendo para você, não importa qual seja a área da sua vida ou qual o local da sua vida que você está sem esperança, esse noivo, esse Jesus, o Supremo da igreja, está nessa noite com você para te mostrar, olha, eu posso te oferecer essa esperança. Eu posso te dar a esperança que você precisa. É esse noivo que está virando para todo esse mundo e dizendo, olha, há uma esperança para esse mundo abalado, para esse mundo que sofre, para esse mundo que chora, para esse mundo que está em depressão, para esse mundo que pensa em suicídio. Há uma esperança para esse mundo que está doente. Há uma esperança para esse mundo. E onde o mundo pode encontrar essa esperança? Na igreja, no corpo dele.